Nós vamos falar da equipe Serafim OCR, que participou do Campeonato Sul-Americano de Corrida de Obstáculos, que foi no Chile. Nós estamos aqui no estúdio com o Bruno Serafim, que é empresário e também é o presidente da Serafim OCR, com o Lohan Godoy, que é atleta e também autônomo, e com a Camila Carvalho, que é atleta e também guarda municipal aqui de Itapetininga. Tudo bem, Bruno, Lohan, Camila, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando sobre esporte, falando sobre a nossa equipe. É isso aí. A gente que agradece, Bruno. Opa, temos bastante coisa, inclusive o Bruno estava contando aqui antes de começar o programa que a Camila, ela foi classificada para o Campeonato Mundial aí de corrida de obstáculos, vai representar o Brasil, vai representar Itapetininga na Suécia. E eu vou começar então falando com a Camila aqui para ela contar como é que foi o Sul-Americano e essa classificação aí para o Mundial. Camila. Primeiramente, boa tarde, Edmundo, boa tarde também a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre o esporte, sobre tudo que a gente viveu lá. Foi realmente uma experiência incrível. Sem dúvidas, acho que eu não esperava vivenciar isso nessa fase da minha vida e foi muito gostoso. A gente não só conseguiu conhecer outras culturas, outros países, fazer muitas amizades ali com o pessoal, e a experiência de prova também foi desafiadora. É um percurso muito difícil, é algo que a gente não está acostumado a fazer aqui, que eu sou corredora mais de rua, né? E lá a gente correu montanha, então foi muita elevação, bastante subida, estrada de terra, e foi uma experiência realmente, acho que pra gente, enriquecedora. Mesmo que eu não tivesse me classificado para esse Mundial, né? Que eu fiquei muito feliz com a classificação, inclusive, eu acho que já valeria a experiência que a gente teve de participar desse Sul-Americano. Muito bem. Lohan, conta pra gente aí como é que foi. Muito difícil as etapas? Cara, como a Camila falou, foi bem difícil, como a gente corredor de rua acostumado a correr, né, as provas daqui. Fomos pegos de surpresa lá, né, porque os obstáculos muito bem montados, obstáculos que não temos aqui nas provas aqui do Brasil, são, né, de todos que eu participei, não vi algo igual. De 100%, né, 90% dos obstáculos lá era só suspensão, coisa que a gente não é acostumado aqui, a gente não treina muito isso aqui. Teve a questão da montanha, que não tem como subir correndo, só caminhando, né? Então a gente que é para corredor de rua sente um pouco, né, esse peso. Então são vários fatores assim, questão de clima que muda também, foi uma prova muito difícil, né? Só que a experiência foi muito boa, foi muito gratificante estar lá, encontrar outros países, brasileiros aqui também, né, da Bahia, o pessoal de São Paulo, de vários estados, foi bem legal. Muito bem, e é interessante a gente destacar que a corrida de obstáculo em cada lugar é diferente, né? O que traz um desafio maior ainda para os nossos atletas, né, Bruno? Exatamente. Eu imagino quão difícil foi para eles, porque são vários fatores ali. Primeiro que você está em outro país, é outra cultura, tudo é diferente, a temperatura é diferente. Aí você chega numa prova com nível altíssimo de dificuldade, né, com outros atletas ali que são referência no país deles, daquela modalidade, né? Então chega lá para um obstáculo que eles nunca treinaram, né? E ainda assim ter o desempenho que eles tiveram foi realmente surpreendente. Eu estive lá junto com eles, né? Fiz questão, como aí líder da equipe também, de estar viajando junto com os atletas, levei minha esposa, para assim, vamos aproveitar a ocasião, a oportunidade, vamos junto, né? Porque aí vira um passeio e aí eu tenho a oportunidade de estar junto com eles nesse momento importante, que é uma competição internacional, a primeira competição internacional, acho que de todos eles e também da equipe. Então eu fiz questão de estar junto, foi uma experiência gigantesca, né? Desde a viagem, o primeiro dia, a gente está alojado junto, aquela experiência, né? Da gente estar todo mundo ali unido, ir para as provas, conhecer a estrutura, que é uma estrutura assim de outro nível, né? A gente está acostumado com as provas aqui do interior, aqui em São Paulo e tal. Quando você chega numa competição internacional, a estrutura é outra, o tratamento é outro. Quando você chega fazendo parte de uma seleção brasileira, né? Até arrepia na hora de falar sobre isso, porque você chega lá, os outros países olham, pô, chegou a seleção brasileira. Tanto é que tem um episódio lá que a gente chega e o pessoal da TV que tá lá, o locutor oficial, fala assim, chegou os campeões. Entendeu? Tipo, e aí você chega com a bandeira, todos os outros países começam a olhar, né? Pô, o Brasil chegou. Então você está representando não só uma equipe, você está representando um país. Né? Isso é muito legal, tem um peso gigantesco. Né? A gente que é fã de esporte, eu, por exemplo, eu vejo lá a seleção brasileira de futebol, de vôlei e tudo mais, e chegou a nossa vez de representar uma modalidade de uma competição.
e eu achei muito bacana, sensacional. Desde o primeiro dia, né, que a gente chegou para as competições, a gente já teve o desfile das nações, né, que é uma experiência bem legal. Todas as seleções entram vestindo o uniforme da seleção, com porta-bandeira. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que você chega lá já está pronto para receber os atletas. Então, isso foi sensacional, né? Até eles podem comentar um pouquinho da emoção desse momento de você entrar lá, de ter toda a parte das TVs, do pessoal querendo fazer entrevista. Então, é uma experiência diferente que eles vivenciaram, né? Eu também tive a oportunidade de vivenciar junto com eles. Que eu achei bem interessante também, que o Bruno estava comentando, né, só complementando, nós, como brasileiros, estávamos em uma quantidade menor, tanto que eu até falei, nossa, como tem pouco brasileiro, né, tipo, depois que se juntou ali, e a gente fazia mais barulho do que as equipes que tinham muito mais gente, até o próprio anfitrião lá, o Chile, na hora que o pessoal do Brasil entrou, esse cara que estava fazendo as entrevistas lá, ele vibrou com a gente, ele pulou, e aí chegou mais gente depois, e aí começou a juntar todo mundo. Foi, assim, uma alegria muito grande e pra gente uma honra, né? Poder estar representando o nosso país lá de uma forma, assim, tremenda, né? Puxa vida, que orgulho, hein, Lohan? E acho que a gente cantando também, fazendo a bagunça, acho que eles não entendem nada, né? Porque que fala português só brasileiro, o resto dos países tudo espanhol, né? Então eles se entendem e a gente não consegue entender nada que eles falam, eles não entendem o que a gente fala. É mais engraçado porque a gente consegue entender melhor eles do que eles a gente. A gente viu isso na experiência no Uber e até mesmo falando com as pessoas lá. A gente começava a conversar com eles, eles não entendiam a gente. Mas se eles se comunicavam com a gente de forma mais devagar, a gente conseguia entender o que eles estavam falando. Não, é isso aí. Você vê que são vários fatores, né? Várias experiências. É a língua, é o clima, é a comida, que a gente vai poder falar ainda sobre isso também. Mas, assim, tudo isso juntando trouxe pra gente uma experiência muito diferente, né? Desde, como eu falei, desde o primeiro dia até o último dia de competição. Cada dia foi uma coisa diferente que a gente foi vivenciando, né? Porque foram 3 dias lá de prova. A gente chegou 2 dias antes do início das provas, né? Onde a gente conseguiu se reunir, fazer os preparativos. Daí no dia seguinte a gente aproveitou para conhecer um pouco do Chile, conhecer a neve, né? Aproveitando que a gente já estava lá, não ia perder essa oportunidade. Então fizemos um passeio ali pela neve e no outro dia a gente viajou para a cidade de Talca, que fica a 250 quilômetros de Santiago, para, enfim, participar da competição. É o dia que começava o desfile e tudo mais, né? E aí, nesse primeiro dia, teve a prova dos 100 metros, que é a prova ninja, na qual nossos atletas não iriam participar. Aí até surgiu ali de imprevisto, né, a necessidade de um dos nossos atletas que viajaram com a gente cobrir outro atleta da seleção brasileira que acabou se lesionando. De última hora, assim, viu, Marcos, você vai representar a seleção brasileira nessa prova também, mas eu nunca fiz essa prova e tal, e jogaram ele na fogueira, ele foi lá, venceu o chileno nessa prova, nessa primeira bateria. Então foi assim uma experiência também muito legal, né, nesse primeiro dia, além de toda essa festa que a gente comentou. Teve também a participação do atleta Marco Aurélio, né, que é o Marquinho que a gente chama, e conseguiu representar muito bem também nessa prova ninja aí, a nossa equipe, a seleção brasileira. Então foram várias experiências, né, todos os dias, que assim tornaram essa viagem inesquecível, né, e a gente não pode deixar de agradecer todas as empresas, né, que apoiaram e viabilizaram a viagem desses atletas para lá, porque realmente é um custo alto, né, com deslocamento, transporte, deslocamento lá no Chile, aluguel de casa para a gente ficar, inscrições, até mesmo o uniforme da seleção brasileira os atletas tiveram que comprar. Então, a gente quer agradecer todas as empresas que apoiaram, né, que tornaram esse sonho realidade, nossos atletas. Até depois separa, aí vai separando aí as empresas que apoiaram para a gente poder agradecer novamente. Mas é isso, a gente é grato por essa conquista, né? E graças aos nossos apoiadores e patrocinadores. Muito bem, acho que a gente tem que destacar mesmo, e até vou pedir para o Bruno, aproveitando esse gancho aí, antes de falar das empresas, para ele contar como é que surgiu a iniciativa da Serafim OCR, que está trazendo todo esse movimento aí para levar os atletas não só no treinamento, como na participação, que é tão importante, e já está tendo esse resultado fantástico aí, que é, além da competição no Campeonato Sul-Americano, a participação no Mundial, aí que vai ser na Suécia, né, Bruno? Exatamente. É importante a gente ressaltar como tudo começou, né? Na verdade, a Serafim OCR, ela é fruto da primeira equipe, que é a Serafim Runners, né? Então, tudo começou lá atrás, com o atleta... surgiu... Renan? O Renan. Então, o atleta Renan foi o primeiro atleta que me procurou, né? Eu, empresário, dono da Serafim Engenharia, que é uma construtora aqui da cidade, ele me procurou para que eu pudesse patrociná-lo. Então, assim, a gente começou a equipe Serafim Runners, que é uma equipe de corrida de rua, tá? Então, através dessa equipe, a gente já começou a crescer na cidade, ter bastante atleta,
E no meio desses atletas surgiram 2 atletas, que é o Vicente e o Silas. Esses 2 atletas já tinham tido uma experiência com o OCR, que são essas corridas de obstáculo, e falaram: Bruno, a gente tem hoje a Serafim Runners, por que a gente não monta uma equipe específica para essas corridas com obstáculo? Falei, eu pouco conhecedor da modalidade, né? Falei assim, vamos ver como que é, vamos participar de uma prova, e a gente foi participar de uma primeira prova, né? Juntamos uma galera da equipe que são atletas de corrida mesmo, e falamos, vamos testar essa modalidade. E o pessoal gostou muito, né? É uma modalidade que traz mais desafios ainda do que a corrida, porque além da corrida você tem que ter força, você tem que ter técnica, são vários atributos que o atleta precisa ter para ter um bom desempenho. E muitos gostaram, e dali surgiu a ideia, vamos montar então uma equipe de corrida com obstáculos, e aí surgiu a Serafim OCR há pouquíssimo tempo atrás. Isso efetivou mesmo, foi em janeiro desse ano, então a gente tem aí 7 meses de equipe, né, e já temos atletas representando essa modalidade a nível internacional. Então é um sucesso mesmo tremendo. Quero agradecer aqui, né, ao Silas, que foi o propulsor, junto com o Vicente, dessa modalidade aqui na cidade, né, a gente deu todo o apoio junto, porque eu já tinha equipe de corrida e tudo mais, mas assim, foi uma experiência muito legal ter tido montado essa equipe, e a gente tem um projeto muito grande aí pela frente, né, essa modalidade que é uma modalidade ainda muito nova, então não tem tantos adeptos, né, para essa modalidade. É uma modalidade que muito provavelmente nas próximas Olimpíadas vai ser uma modalidade de Olimpíada também, então a gente tem muito para crescer, e fica o convite para você que gosta de desafiar, que gosta de fazer algumas loucuras aí, que também já corre, depende, é uma modalidade que você pode se adaptar de repente muito bem, né, e quem sabe aí tá representando também a seleção brasileira, né, junto com esses atletas. É claro que deixar aqui que nem todo mundo precisa correr ou praticar algum esporte para ter alto desempenho. De repente, para você se desafiar, para você ter uma melhor qualidade de vida, né, um esporte que você se enxergue melhor praticando. Então, fica o convite, seja para você ser um amador, um atleta profissional, ou para ser um hobby, venha treinar com a gente, né? Procure lá na rede social, Serafim OCR, vai ter o meu contato, vai ter o contato dos atletas também, para que você possa vir treinar com a gente e competir com a gente também. Muito bem. E eu vou pedir para o Lohan falar para a gente aí como é que foi as diversas etapas que são diferentes aí lá no Chile. Contar para a gente um pouquinho das provas. Lá foram 3 provas, eu participei de uma só que foi de 15 km, que é a classificatória para o Mundial, né? Teve os 100 metros, que foi no primeiro dia, junto com o Desfile das Nações. Prova bem legal, né? Que é um stand ali só de uma pista de 100 metros, com vários obstáculos. Então ali é a hora da pancada, né? A hora que os caras dão o máximo ali. Até parabenizar o Marquinhos, que foi pego de surpresa, ele até ficou meio assim na hora lá, vou, não vou, e agitando, vai, ele pegou, foi. E não sabia que logo de primeira, né? Chamaram ele de primeira ali, para ser o... Né, além dele ser chamado de última hora, quando iniciou a prova, o locutor começou, vamos começar agora, as primeiras baterias, o primeiro atleta a ser chamado para competir foi ele. Então não deu tempo nem dele ver outro atleta competindo, como que passava os obstáculos e tudo mais. Ele também não tinha aquecido, né? Todo mundo aqueceu e ele nem... Vocês tinham que trazer um arquinho aqui para contar essa história aí. Um pouco antes, os atletas estavam se aquecendo lá, poder, né, entrar no stand, fazer os obstáculos, né, como que é. Ele não teve esse tempo porque ele não sabia que ia participar. Então ele realmente foi pego de surpresa. Engraçado também, né, cortando um pouquinho, que ele foi chamado, né, deram essa opção de se alguém queria, eu apontei para ele assim, os outros falaram, então ele vai então, aí ele pegou e foi empurrado para lá, né, e quem ficou nervoso, tremendo, fui eu, né, daí eu fiquei, meu Deus do céu, joguei ele numa bucha e foi chamado em primeiro ainda para participar, e aí eu falei assim, nossa, não é possível que ele esteja tão frio assim, né, e ele, parecia que ele estava tranquilo, ele fez a prova, ganhou do chileno, daí veio pra cima, todo mundo comemorando. Falei assim, viu, cara, como que você fez? Ele falou assim, cara, minha perna tava lá, parecia que eu ia cair. Ele também ficou nervoso pra caramba. Parecia que eu ia cair, tanto que tremia minha perna. Então, assim, apesar do nervosismo, né, os brasileiros, eu costumo dizer que, assim, impressiona, sabe? A qualidade dos meninos na corrida, por exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o Lohan tava falando sobre a performance dele, né? Mas todos os nossos atletas foram os primeiros das suas baterias. Né? O que fez com que eles não classificassem foi a questão dos obstáculos, que é algo que a gente não tem aqui para treinar. Então, quando você vê a largada, todas as baterias do Lohan, da Camila, do Marquinhos, do Vicente, todos eles, do Silas, eles chegaram em primeiro. Assim, saíram em primeiro, passaram o primeiro obstáculo em primeiro e terminaram entre os primeiros também, né? Entre os 2, 3 primeiros. E só não conseguiram as classificações por conta dessa dificuldade, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil para treinar, né? Algo que a gente, inclusive, agora... com essa experiência que a gente teve lá, a gente já está se organizando aqui para montar um centro de treinamento
específico para essa modalidade, que tem essas, né, alguma academia aqui da cidade que queira também trazer esse tipo de obstáculo para dentro da sua academia, com certeza vai ter um público legal para poder treinar lá e fazer, porque são obstáculos que, apesar de a gente não ter aqui, muito não é por falta de ser algo caro, de investimento, porque os obstáculos são simples, são argolas, são coisas assim, simples de fazer. É que não tem, talvez as empresas não tenham um conhecimento de que isso é necessário, de que isso tem uma demanda. Aí fica até aqui como que diz, uma dica aí para você que tem academia, que tem um espaço aí para montar esses percursos, porque a gente tem atletas aqui na nossa cidade e na nossa região que são adeptos a esse tipo de esporte e não tem onde praticar. Para ter uma noção, tem uma academia, a academia mais próxima, acho, aqui da nossa região, que é específica para esse tipo de treinamento, ainda é Indaiatuba, né? Então, são 2 horas de viagem para chegar numa academia que tenha um centro de treinamento para essa modalidade. Então, com certeza, se alguém montar isso aqui, a gente vai ter gente de Sorocaba, vai ter gente de toda a região que vai estar vindo para treinar. Comentando um pouquinho, desculpe cortar você, comentando um pouquinho sobre o que o Bruno estava falando da questão da prova, só para explicar para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona. Isso. Você larga na largada da prova com 3 pulseiras no pulso, e são 33 obstáculos. Se você chega num obstáculo e acaba caindo e não consegue fazer ele, você perde a pulseira. E se você não chegar no final com as 3 pulseiras, tecnicamente você estaria desclassificado. Só que se na sua categoria as pessoas chegarem sem a pulseira também, não conseguirem cumprir todos os obstáculos, é porque é muito difícil, né? 33 obstáculos, você ter basicamente 3 chances, né? Só você pode acabar tentando, se você não conseguir, perdeu todas as pulseiras, você vai seguindo, entendeu? E aí, no caso, se você perder todas as pulseiras, você estaria desclassificado. Se caso as pessoas da sua categoria, elas chegarem sem a pulseira, você é classificado pelo tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui a primeira a chegar na minha bateria, eu terminei a prova em 1h29. A segunda atleta chegou com 1h44. Só que a quarta atleta, com 1h50 de prova, ela chegou com uma pulseira. Então, ela chegou com uma última pulseira e ela acabou indo para o primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Mas até então, o meu também tinha sido o melhor tempo de prova, 1h29 de prova. Eu fiz tempo que até homem fez, né? Então, até eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, eu não esperava ter esse rendimento. Então, fiquei muito feliz. Apesar de não ter conseguido cumprir todos os obstáculos, perdi as pulseiras mesmo. Foi bem difícil, desafiador mesmo, como o Bruno estava comentando. É uma coisa que a gente não tem aqui para treinar. Mas a gente sabe que na corrida a gente ia ir muito bem. Assim como todos os outros atletas se destacaram muito na corrida. Exatamente. E foi uma coisa assim que a gente armou uma estratégia lá na hora, juntos, né, que a gente viu que o primeiro obstáculo travava muito quem ficava para trás, então vamos sair na frente, né, que a gente é bom na corrida, então todos os vídeos nossos a gente tá na frente, saímos na frente, passamos os obstáculos, e como a gente é bom na corrida, confia muito na corrida, só que chegou lá na montanha, a gente não esperava aquilo, né, foi uma surpresa, olhar, né, ver aquela subida, foi o que acho que pegou todo mundo ali de surpresa. A montanha, principalmente, mas principalmente o centro de obstáculos, né? Lá, essa prova que eles participaram, a principal prova, que é a prova de 13 km mais 33 obstáculos, você tinha alguns obstáculos ali no início, né? Que eles conseguiram se destacar e passar muito rápido e tal. Aí chegou na montanha, que é uma parte difícil, mas por eles correrem bastante também, eles conseguiram ter um bom desempenho. Mas próximo do final da prova, eles têm um campo de concentração de obstáculos. E ali tinha cerca de 25 obstáculos ali. E desses 25 obstáculos, você só podia errar 2. Se errasse a terceira, você estava fora. Fora teoricamente, né? Então foi isso que acabou sendo a maior dificuldade, eu acho que de todos os atletas brasileiros, nem só da nossa equipe, porque no Brasil a gente não tem tanto nível técnico assim para passar esse tipo de obstáculo, né? Mas foi uma experiência muito positiva, que nem a gente falou, a nossa expectativa foi até superada em relação ao desempenho dos atletas, né? Todos eles conseguiram chegar em primeiro ou segundo da sua categoria. E o que pegou foi a questão do obstáculo, mas certamente ano que vem, até agora, uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, né? 2026, Brasil será anfitrião do Campeonato Sul-Americano de OCR. Então a gente vai estar recebendo todos os países aí latino-americanos aqui no nosso país. A gente não sabe ainda em qual estado que vai ser, né? Mas a gente sabe que vai ser no Brasil. Então você que quer participar, né? Que de repente acha aí que pode ter um bom desempenho, venha com a gente, venha treinar junto com a gente, que ano que vem vai ser na nossa casa, a gente vai fazer um barulho aí e vai representar o Brasil ainda com mais força. Muito bem, vai fortalecer muito o esporte no Brasil, né? Exato. Esse próximo sul-americano, né? E eu vou perguntar para a Camila aqui sobre essa classificação aí para o Mundial. O que ela está preparando aí para poder participar do Mundial? Sim, até trouxe as medalhas aqui para vocês verem, mostrar aí para o pessoal. Essa aqui foi a do 3 km, que eu cheguei em quarta na minha categoria.
Essa aqui foi a medalha, porque você ganha a medalha por você completar a prova. Aí essa aqui foi a dos 13 quilômetros e essa aqui foi a medalha de vice-campeã, que eu cheguei em segunda na minha categoria. A minha expectativa tá muito alta, porque na verdade, como eu falei, eu não esperava, né, conseguir a classificação e eu fiquei muito feliz por isso. E hoje eu já tô trabalhando aí para conseguir patrocínio, conseguir apoio. Já fiz um ofício para ser enviado para a prefeitura, já entrei em contato com o prefeito, com algumas pessoas conhecidas também. A delegada Júlia também prestou um super apoio para mim, através de alguns empresários. Também tem o Ariel Maia, que é um patrocinador que a gente já teve, né, agora no Sul-Americano, da Temporal Seguros, ele também vai prestar um apoio agora para o Sul-Americano. Eu já fiz até uma arte em PDF, estou encaminhando para alguns empresários, se você também tem interesse em estar ajudando aí e fazendo parte, né, desse esporte, através disso, né, conseguir aí viabilizar a minha ida para o Mundial. Então eu agradeço de coração, não só de vocês compartilharem, às vezes a pessoa não pode ajudar de forma financeira, mas só o fato de você compartilhar já ajuda muito. E aí no meu Instagram eu vou deixar hoje já o link com esse folder, né, explicando como que vai funcionar, as empresas que quiserem ser parceiras aí, apoiar e viabilizar essa minha ida. Então eu queria desde já agradecer e pedir o apoio de vocês. E quando vai ser o Mundial e quando vai ser o Campeonato Sul-Americano aqui no Brasil? Então, o Mundial é do dia 11 de setembro ao dia 14, tá bem perto, gente. Tem aí quase que menos de 30 dias para tanto se preparar quanto correr atrás de tudo, né? E a data do Mundial eu acho que ainda não tem exata, né? Sul-Americano. Isso, do Sul-Americano ainda não tem exato. Só do Mundial que eu já tenho, mas a do Sul-Americano do ano que vem a gente ainda não sabe. O Campeonato Sul-Americano do ano que vem provavelmente acontece no mês de julho, meio tá? do ano, Seguindo como foi aqui no Chile, né? E aproveitando sobre a fala da Camila, né? Então você, empresário aí que quer posicionar a sua marca numa competição internacional, né? Incentivando uma atleta que está representando a seleção brasileira no Campeonato Mundial, procure a Camila nas redes sociais ou procure a Serafim OCR lá também na rede social. Você vai ter o contato para estar falando com a gente. Você quer passar seu número, cara, para alguém te chamar? Ah, pode sim. Para quem quiser anotar, o telefone é 15 981 87 20 97. E aí tem o meu Instagram também, que é Atleta K Carvalho. Aí você pode também acessar lá, que vai ter o link ali no meu perfil, na minha bio, para você poder estar entendendo um pouco melhor como funciona. Eu também estou super disposta a fazer reuniões com os empresários que tiverem interesse e tiverem alguma dúvida também a respeito. Só aproveitando que vocês separaram o nome das empresas, a gente não quer esquecer de agradecer quem já fez parte até aqui, né? Que vocês que viabilizaram a gente chegar até o Campeonato Sul-Americano e agora também poder classificar uma atleta de Itapetininga para competir um campeonato tão importante, o Campeonato Mundial, que vai acontecer na Suécia agora em setembro. Então a gente vai falar o nome de cada um dos apoiadores e patrocinadores que ajudaram até aqui. E lembrar também, do Brasil foi quantos classificados? Foi só você, né? Ou mais? Do Brasil foram 4 mulheres e um senhor de 50 a mais. Mais de 50 anos. Então, de quantos atletas brasileiros? A gente ficou muito feliz, Poxa, porque... Então, parabéns, hein? São 5 atletas de uma nação, né? Que está sendo representada aqui por uma atleta de Itapetininga. Então, vamos aos agradecimentos. Primeiramente aos nossos patrocinadores Master, que foi a Temporal Seguros e a Padaria São João, aqui da nossa cidade. Também 3 patrocinadores que nós tivemos foram a Júlio Cão, Canalhas Burger, o Supermercado Morcegão, e também tivemos 21 apoiadores. São eles a Passos do Céu, Cross Fênix, Casarão da Beleza, Nathalie Cristina, Hidrolux, Pastelaria Fuja Urso, Crossover Training, Espaço Avispon, Demani Contabilidade, Mercado do Vaguinho, Sun Fox Glasses, Elétrica Malavase, Mercado Labrunete, Sigma Segurança Ocupacional, Bono Martelinho, Itapê Gás, Ateliê Verônica Barros, Tiago do Ovo, Rosendo Viagens, Renato Terapeuta e o Instituto Andrea Steidle. Que esses 2 últimos até, eles fizeram o nosso preparo, né, fisicamente para poder chegar até a competição, e o nosso pós-prova também ali ficou, de acordo com o Renato, ele pôde estar acompanhando a gente, fazendo um pós-prova, a recuperação dos atletas. Então a gente tem um agradecimento todo especial a todos esses apoiadores, que se não fosse por vocês, patrocinadores e apoiadores, a gente não teria conseguido realizar esse sonho. E antes de encerrar, que o nosso tempo já está acabando aqui, o papo foi bom e gostoso, passa rápido. Eu vou perguntar para o Bruno Serafim, ele que é o empresário, que inclusive fomentou todo esse projeto aí, a importância desse apoio, né, para a gente poder participar aí dos campeonatos mundiais, né, Bruno? Exato.
realmente, né, são poucas pessoas que têm esse olhar, né, poucas empresas, né, que têm esse olhar para o esporte, né, para poder devolver para a sociedade, de alguma forma, aquilo que você produz, né. Então, eu sempre gostei muito de esporte, desde muito jovem, pratiquei vários esportes, fui muito competitivo enquanto eu tinha condicionamento físico para isso. Hoje eu só fico para orientar o pessoal, e tenho tirado um pé um pouco da atividade física, né, apesar de ser muito importante, meu projeto é voltar o quanto antes. Mas realmente foi, né, na verdade, uma coisa muito significante para mim, poder estar participando junto com o atleta, movimentando tantas pessoas, né? O esporte ele tem o poder de transformar vidas de muitas pessoas. Então, eu sempre estou recebendo feedbacks assim de atletas, de pessoas que a gente não fala só de alta performance, né? A gente fala do pessoal também que veio para a corrida para curar de uma depressão, de uma obesidade, né? Uma pessoa que está passando por algum momento de uma crise de ansiedade e às vezes encontra no esporte, na corrida, no atletismo, na corrida de obstáculos, uma válvula de escape, né? Para ter melhor qualidade de vida, para poder superar os seus desafios pessoais e profissionais. Então eu recebo muito feedback, tanto de atletas, de mãe de atleta, pai de atleta, que fala assim, olha, meu filho mudou depois que começou a participar da equipe de vocês. Então isso é muito gratificante, né? Espero cada vez mais aí ter mais adeptos, né, ao esporte, que mais pessoas também ajudem promovendo, né, o esporte na nossa cidade, na nossa região, porque isso com certeza muda vidas, né, salva vidas também, e é um propósito muito grande. Acho que a gente tem que ter propósito na nossa vida, e para mim hoje ter uma equipe de corrida, a Serafim Runners, a Serafim OCR, virou um propósito, né, algo que eu quero continuar fazendo por bastante tempo. Muito bem, sem dúvida, aí, muito bom. E Itapetininga agradece, né, as pessoas que estão participando. E eu vou pedir para o Lohan fazer suas considerações finais aí, que o nosso tempo já está acabando. Quero agradecer a todos os apoiadores, patrocinadores, né, por ter ajudado a realizar esse sonho. Os empresários também da academia, como o Bruno falou, tiver interesse em conhecer mais o CR. Acho que falta estrutura para a gente treinar aqui. Ano que vem o Sul-Americano aqui no Brasil, então os brasileiros aqui que se interessavam vai poder conhecer o esporte, né? Poder estar junto, sentir aquela vibe que estar ali todos os países junto, poder conhecer sobre o esporte. Então seria interessante a gente ter estrutura, né, para treinar, porque a estrutura que teve lá vai ter aqui. Então a gente vai ter que treinar muito, né, para chegar lá e ter mais surpresa como tivemos esse ano. Então fica o convite aí, né, tanto para atletas como também para os empresários da academia que tiver interesse em, né, se aprofundar mais sobre as corridas com obstáculo. Muito bem, Camila. Eu gostaria de agradecer vocês, né, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar aqui, poder promover o esporte, mostrar um pouco do que é a corrida de obstáculo e o que o esporte tem feito na vida de pessoas, né, como o Bruno comentou, achei super interessante. E queria somente agradecer mesmo, eu acho que o coração está cheio de gratidão, de felicidade, não só pela classificação, mas pela oportunidade que todos os atletas tiveram de participar. Agradecer imensamente a todo mundo que torceu pela gente, o que a gente recebeu de mensagem foi, assim, não tá escrito, gente. Foi maravilhoso, então, ter a torcida de todos vocês aí que mandaram muitas boas vibrações pra gente enquanto a gente estava lá. Então, é só agradecimento mesmo a todos vocês. Muito bem. E daí, Bruno? É isso aí. Reforçando tudo que eles falaram, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esporte, né? Você está abrindo esse espaço pra gente, tanto antes da competição, agora depois também. Agradecer a todas as empresas que já participaram desse projeto. Vocês foram significantes e imprescindíveis para que isso acontecesse. Agradecer aos nossos atletas que confiaram aí no projeto, que estão aí representando a equipe com muito empenho, né? Todos os demais também que ficaram aqui torcendo, que mandaram boas energias. Então, realmente o esporte é uma família, né? A gente está aqui para realmente produzir coisas boas, né? Fortalecer os laços de amizades, e é isso. Eu quero agradecer a todos e vamos para cima, que esse ano de 2026 a gente vai ter um campeonato importantíssimo aqui no Brasil e a gente quer chegar cada vez mais preparado. Perfeito, muito bem. A gente quer agradecer o Bruno, o Lohan e a Camila pela entrevista aqui, por tantas informações importantes e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Bem, hein?